ainda oremos, irmãos, em favor do nosso irmão Davi. Irmã Maria de Fátima também pede oração em seu favor, lá em Cruzeiro do Sul. Nós te louvamos, ó Deus, nesse momento, por causa da tua graça, e continuaremos a orar ao Senhor, porque nós dependemos de ti em todo o tempo. Pedimos em favor de cada irmão, de cada irmã que se faz presente nesse culto, de cada família, ó Deus, representada, que o Senhor, ó Deus, os guarde, os proteja e derrame sobre cada um a tua rica bênção. Nesse momento nós apresentamos, ó Deus, a família do pastor Marcelo, o seu filho, o nosso pequeno Davi, que passa por esse momento tão turbulento na sua vida, já nos seus primeiros meses. Que o Senhor esteja, ó Deus, abrindo todas as portas necessárias para o seu tratamento. Faça, ó Deus, a tua vontade na vida do Davi. Ele que tem que passar por esse procedimento de biópsia, nesse procedimento de fazer a drenagem, para sair esse líquido que está no seu crânio, ó Pai. Para que a sua cabeça não doa, para que ele não tenha esse desconforto que está tendo desse momento até para dormir, ó Pai. Colocamos diante do teu altar a vida de todos os profissionais que estão ajudando ele para que ele tenha o melhor conforto possível. Abençoa a irmã Andressa, cuida dela, dá paz ao seu coração, dá paz ao coração do pastor Marcelo, ajuda-os a confiar plenamente no Senhor, faça com que eles, ó Deus, sejam atendidos em todo momento e saibam que é o Senhor que está agindo em favor de suas vidas. Abençoa, supre cada uma de suas necessidades, ó meu Deus. Também seja, ó Deus, com a mãe Maria de Fátima, com a sua família, esteja cuidando de cada um deles, que os teus servos possam continuar confiando em Ti, esperando em Ti cada dia, eles que têm tido tantas experiências com o Senhor, que possam continuar a ter, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso para sustentá-lo em todos os momentos, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Abençoa, Deus, também, ó Deus, todo o trabalho que eles têm feito para o Senhor, que eles continuem fazendo o teu trabalho, sempre buscando a glória e a honra do teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Continua nos ensinando a tua palavra, que teu Espírito Santo nos guie, nos dirige em toda a palavra, para que nós aprendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para o futuro, mas também para nós hoje nos prepararmos no presente. Assim nós te glorificamos e pedimos a tua direção, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmão, nesse momento, peço que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas para Apocalipse, capítulo 12. Esse capítulo 12 é um capítulo muito importante para a igreja de Deus, porque quando o João ele recebe essas informações, é para a igreja ter o conhecimento delas. E nós, como igreja, devemos conhecer bem a história, para que a história possa nos orientar em relação ao que nós precisamos aprender da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que dentro do contexto bíblico, nós temos todo um panorama da vontade de Deus sendo estabelecida e executada. E esse propósito divino, ele não vai fugir em momento algum daquilo que Deus tem planejado, nem para o mundo e nem para as nossas vidas, nem para a igreja, nada fugirá do alcance, do domínio e da plenitude do nosso Deus. Nós temos visto aqui, irmãos, no capítulo 11, ontem, sobre esse resgate do reino do mundo para o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esse resgate, ele vai custar e muito vidas, ele vai custar em muito pelas batalhas, pela guerra. Muitas pessoas perderão as suas vidas e muitos verão a necessidade de conhecer a Jesus como Salvador e de declarar o seu testemunho a Ele e também morrerão por causa disso. Por outro lado, aqueles que não aceitarem o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que não aceitarem o seu sacrifício, aqueles que não aceitarem a sua palavra, se revoltarão contra Ele e procurarão perseguir os servos do Senhor, procurarão perseguir e muito aqueles que adoram o nosso Deus. Tudo isso é para a igreja entender que o que ela sofre hoje não se compara àquilo que o povo de Deus sofrerá após arrebatamento. Porque o Senhor nosso Deus, Ele divide a história, e essa história, na forma como ela é dividida, ela nos faz entender perfeitamente o momento em que nós estamos vivendo, o que já aconteceu e aquilo que ainda há de acontecer. Nós sabemos, irmãos, que quando Deus criou os céus e a terra, Ele entregou nas mãos dos homens, ou seja, de Adão, consequentemente a sua descendência. Mas Adão, quando pecou, ele entregou tudo a quem? A Satanás. Ele entregou tudo a Satanás. Então ali o primeiro Adão, ao pecar, entrega todo o domínio do reino a Satanás. E nós vemos depois, como já citei por algumas vezes, Mateus 4 e Lucas 4, que falam sobre a tentação, quando o próprio Satanás ele oferece ao Senhor Jesus Cristo o reino e a glória desse mundo.
Ele disse, tudo me foi entregue, e a ti te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus recusou, porque ele não queria, através da adoração, reconquistar o reino desse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo queria pagar, e assim foi, não aceitando a glória e o reino desse mundo, que pertence a Satanás, entregue pela mão de Adão, porque pecou. O Senhor Jesus Cristo então resolveu pagar. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo ali, ele paga todo o pecado, a causa de tudo isso está na situação em que está. E o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, diz aos seus discípulos, perto do final do capítulo 28 de Mateus, ele diz, todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Então o Senhor Jesus Cristo ali, ele começa uma retomada desse reino do mundo através do seu sacrifício. Mas nós observamos aqui nesse capítulo 12 que o diabo, ele intenta em todo o tempo tirar a autoridade de Deus, profanar o nome do Senhor e quer também tomar o lugar do nosso Deus. E ele quer frustrar todos os planos do Senhor nosso Deus. Ele quer frustrar. E esse processo que o Senhor Deus, ele criou dentro do planejamento, do roteiro que nós temos nas Escrituras Sagradas, para que nós entendêssemos como Deus trabalha e como todas as coisas acontecem no decorrer da história, de forma até cronológica, nós podemos observar que dentro dessa restauração do reino do mundo para o Cordeiro, para o nosso Senhor Jesus Cristo, envolveu todo um processo. E nesse processo nós encontramos ali, a partir de Adão, o primeiro homem, então o nascimento de Abel, e já no nascimento de Abel ali, e primeiro Caim, depois Abel, porque em Abel parecia vir ali a linhagem do Messias. Tanto é que quando o Caim mata o Abel, ali há o nascimento de um outro filho de Adão, chamado Sete, que parece que toma ali a linhagem, a nova linhagem do Messias. E quem matou o Abel, pelo que nós observamos, assim de modo espiritual, que muitas vezes nós não enxergamos isso, mas conseguimos ver quando nos é revelado, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos revela, ali no capítulo 8, versículo 44 de João, no Evangelho, que diz que o Satanás, ele é homicida desde o princípio, fazendo uma referência lá a Caim, quando mata Abel. Então a gente observa, irmãos, o que está por trás das coisas. Quem é que queria impedir da vinda do Messias? Quem era que queria impedir que o Filho de Deus viesse ao mundo para executar a justiça e o juízo? Quem é que queria impedir que o Filho de Deus pudesse retomar o reino do mundo? Quem? O Satanás, o inimigo das nossas almas, conhecido também como o diabo, que já tinha se apresentado no Éden, né, quando ele intentou contra o Adão, intentou contra a Eva, e ele aparece ali como serpente. E nós entendemos que é ele que está ali, porque João, nesse capítulo 12, nos revela isso. A antiga serpente, né, Satanás, o diabo. Então aqui ele tem várias figuras, e essas figuras que se remetem a Satanás só nos tratam de como nós devemos nos precaver em relação à sua pessoa, que como esse vírus, o corona, é invisível. Mas tem um meio, tem um mecanismo de nós identificá-lo, como também tem um mecanismo de identificar por meio dos microscópios, né, os recursos que existem nesse mundo, tem um meio de poder enxergar o vírus. Assim também nós temos mecanismos espirituais para identificarmos aquele que não provém de Deus, aquele que é o anticristo, aquele que é o Satanás. Então, Adão, Abel. Então, Caim mata Abel. E aí nós já vemos ali a primeira ação do diabo intentando contra o Messias, contra o Filho de Deus, contra a sua vinda. E depois, então, nasce Sete. Ou seja, um renovo veio e uma esperança veio para mudar, então, o roteiro da história que tinha sido ali tratado pelo diabo na pessoa de Abel, impedindo que viesse, então, o Messias. Mas o nosso Deus providenciou um novo herdeiro, providenciou uma nova semente para que Jesus Cristo viesse. Então, de Sete, eu vou encurtando aqui a história, vem Noé, de Noé vem Sem, de Sem vem Abraão, Sem é filho de Noé, né? Dos 3 filhos de Noé, é escolhido Sem, de Sem vem Abraão, de Abraão ele vem o Isaac, não é? Porque o Abraão teve um outro filho, que era o Ismael, mas veio o Isaac, de Isaac veio Jacó. É interessante porque
o Isaac teve 2 filhos gêmeos, né? Mas Jacó foi o escolhido, e Jacó teve 12 filhos. Dos 12 filhos de Jacó, um foi escolhido para a descendência do Messias, e esse foi Judá, o 4º filho de Jacó. E Judá, então, de Judá veio o Senhor Jesus Cristo, sem levar em consideração ali a linhagem real, mas sabemos que de Judá veio o rei Davi, né? E dali veio então o progresso do reino até Jesus. Com Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o prometido, o unigênito do Senhor, que ele nos enviou por causa do seu grande amor com quem nos amou. E então, enviando Jesus Cristo aqui, o Messias, nós vamos observar que dentro desse trajeto de Adão até o Senhor Jesus Cristo, o diabo, ele intentou por diversas vezes frustrar o propósito de Deus para que o Messias não viesse. Então ele intenta contra Israel, porque a partir de Jacó, então o povo de Israel é formado. A partir de Jacó, o povo de Deus, ele é consolidado através de 12 tribos. Essas 12 tribos, elas ganham corpo quando elas estão lá no Egito. Porque quando o Jacó estava na terra de Canaã, eram apenas 70 pessoas. Essas 70 pessoas, então, vão para o Egito por conta da fome. Ali eles se estabelecem sob a tutela de José, que era o governador do Egito, e se fortalecem. Eles crescem muito ali, né? Se tornam milhares de pessoas. E desde então, dessa formação do povo de Israel, a gente vai observar que o inimigo, ele intenta fortemente para dizimar, para aniquilar esse povo do qual viria o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Redentor das nossas almas. Então aqui, nesse capítulo 12, eu estou fazendo essa introdução para adentrar no capítulo 12, porque eu quero falar muito sobre Israel. Diz aqui o versículo 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aqui nós encontramos uma figura de Israel. É interessante a forma como Deus trabalha com João para fazer essa revelação. É nítido que o Senhor está tratando aqui de Israel, né? E ele fala de modo muito categórico e expõe Israel, e até de uma forma gloriosa, através do sol, através da lua, né? Ou seja, Israel sempre foi o povo de Deus conhecido através da história da palavra de Deus no Velho Testamento como o povo de Deus, distinto entre todas as nações. Israel recebeu de Deus a lei, ela recebeu os preceitos, os mandamentos, ela é guiada por Deus, ela tem toda a sua direção através dos profetas do Senhor. E ali estabelecido o sistema do sacerdotal, onde há uma mediação entre o sacerdote com Deus e o povo, para que o povo se aproximasse de Deus através desses sacerdotes que eram como pontes diante do Senhor e uma própria referência em relação ao Senhor Jesus Cristo, que seria depois, então, conhecido como o grande sumo sacerdote, aquele que é o mediador, aquele que conduz o homem através do seu sacrifício a Deus de modo livre e desimpedido, porque ele nos dá esse acesso pelo seu sangue. Então aqui nós temos Israel, né? A Bíblia diz que ela está vestida do sol, tem a lua e tem a coroa de 12 estrelas, para que ninguém tenha dúvida que aqui se trata de Israel, que se trata do povo de Israel, o povo que Deus consolidou como o seu povo. A partir de Abraão começa essa construção, né? E então ele promete a Abraão que a sua descendência seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a partir de Abraão, todos os que abençoassem Israel, a descendência de Abraão seriam abençoados, e todos que amaldiçoassem seriam também da mesma forma amaldiçoados. Então essa construção, ela toma um corpo, ela se apropria ainda mais da pessoa de Jacó. Então, a partir de Israel, nós sabemos com muita clareza, depois da disseminação de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos,
à medida que os povos iam crescendo pós-dilúvio, houve essa necessidade de Deus fazer de modo singular um povo para que todas as nações compreendessem que era através daquele povo que o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho ungido, prometido, viria. Porque Jesus ele foi prometido a Adão, lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Então, à medida que o povo foi crescendo e depois foi aniquilado lá pelo dilúvio, e através de Noé e sua família houve uma repovoação, e novamente as nações vieram a crescer e desenvolver-se, houve a necessidade então de particularizar essa nação chamada Israel. E Israel tem sofrido desde sempre, desde quando era Jacó, Israel tem sofrido. Depois que veio então os 12, tem sofrido. Foi para o Egito, tem sofrido. E observe isso aqui, como ele diz aqui, ó. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, a vida de Israel sempre foi uma vida de sofrimento. Quem olha para Israel observa que há essa ligação, Israel sofrimento, Israel provação, Israel perseguição. Sempre há essa ligação entre Israel e esses eventos. Por conta justamente disso. Quem é que revela que tem ali uma ação espiritual por trás de cada uma dessas ações? A gente vê ali o povo assírio, a gente vê ali o Egito, a gente vê Babilônia, a gente vê Síria, a gente vê a Filístia, a gente vê nações sendo envolvidas ali no ataque contra Israel. Mas quem é que está por trás de tudo isso, né? Quem é que está comandando tudo isso? Quem é que quer realmente o mal de Israel? Quem é que quer exterminar Israel? Isso tudo para que o Messias não viesse. Isso um sofrimento pré-igreja. Um sofrimento pré-igreja. Porque Israel, a gente observa lá nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, a gente vê ali Israel como a esposa de Deus, né? Como a esposa do Senhor. Inclusive, ele tem uma ilustração muito forte ali no livro de Oséias, em relação a isso, né? E não menos também ali no livro de Isaías. Tem até muitas figuras muito fortes em relação a esse relacionamento Deus e Israel. E é assim que Deus simboliza a situação de Israel. É até interessante que a igreja, ela vem com essa estrutura de a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo. Israel vem assim essa ligação desse relacionamento com Deus o Pai. E dentro dessa situação, a gente vê quem é que está por trás de todas essas ações para essas investidas contra Israel, na iminência de destruir Israel. E não tem conseguido. Mas observe aqui, no versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então veja que esse dragão aqui, ele é revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz quem é esse dragão. Mas da forma como a palavra de Deus ela manifesta, até pela espécie do animal, o dragão, né, que vem com toda a sua força, com toda a sua ira, e a palavra de Deus ainda o adorna com, a palavra de Deus diz aqui, grande, né, vermelho, ou seja, vem com esse aspecto do sangue, da guerra, da batalha, da perseguição, da mortandade. Com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Existem pessoas que tratam de fazer seus comentários acerca da palavra de Deus, e aqui dentro desses aspectos de 7 cabeças, 10 chifres, né, 7 diademas, eles tratam aqui como o domínio sobre as nações, como o domínio sobre o povo da terra, né? E um domínio passado, um domínio futuro, e eles encaram isso como uma agregação de poder, de autoridade, que sobrevém a esse dragão através dos próprios homens da terra, das nações. Então o seu poder é muito grande. E por que eu digo isso?
Porque são as nações que se apresentam de modo físico perante Israel. São as nações que vão contra o povo de Deus. Mas o que é que está por trás das nações? O que é que influencia as nações? O que é que articula as nações? Então a palavra de Deus aqui diz, no versículo 4, que a cauda arrastava uma terça parte das estrelas do céu, fazendo uma referência à rebelião que teve lá no céu, quando Satanás, ele tira consigo, dali dos anjos, uma terça parte. Ou seja, uma terça parte das estrelas do céu, uma terça parte dos anjos aderiram à rebelião, à revolta de Satanás. Ou seja, é um exército muito forte, de milhares e milhares e milhares de anjos, que hoje são conhecidos como demônios, pela qualificação que lhes foi dada por terem se rebelado contra Deus. Então esses anjos, conhecidos como demônios hoje, fazem parte do exército de Satanás. Muitos livres, outros no abismo e reservados para juízo, como já vimos no capítulo 9 de Apocalipse. Mas, irmãos, nós observamos aqui que as forças espirituais do mal, elas são forças espirituais extremamente fortes, extremamente ousadas e que têm um agrupamento intenso. Então não dá para nós descartarmos em momento algum as ações que têm acontecido contra Israel, como já vimos no decorrer da história, e contra a própria igreja do Senhor nosso Deus. Lembrem-se, essas informações elas foram trazidas para a igreja, através de João, entregue aquelas igrejas que ali estavam, para que elas pudessem entender que o sofrimento, que a perseguição, que o intento contra a igreja é muito grande. Nós vimos ali pessoas sendo mortas, como Antipas, que foi morto ali perante o trono de Satanás, a sinagoga ali, que tudo vimos ali em relação a isso. Pessoas que imprimiam com muita força, com muita dureza e que queriam exterminar a igreja do Senhor. Que inicialmente o próprio Saulo, conhecido como Paulo, o pregador, Paulo de Tarso, mas enquanto Saulo, ele também queria dizimar, ele queria devastar a igreja. E depois ele reconhece o pecado que ele cometeu quando se converte ao Senhor Jesus Cristo, que é uma esperança para todos nós, porque nós sabemos que, apesar de termos feito algum mal contra o povo de Deus, seja contra Israel, seja contra a igreja, e assim como Paulo, que também foi um grande, o Saulo, então Saulo, né? Porque Saulo, antes de se converter, Paulo, depois que se converter. Embora Saulo seja o seu nome em hebraico e o seu nome em grego é Paulo, mas é o mesmo nome, só que em hebraico Saulo e em grego Paulo. Então, o Saulo, enquanto perseguidor, enquanto maltratava, enquanto matava, enquanto perseguia, enquanto assolava a igreja, cometeu muito pecado, mas o Senhor Jesus Cristo revelou a sua graça, a sua misericórdia para com ele, ao ponto dele poder então ter a oportunidade de se converter, ser perdoado dos seus pecados e poder então servir a Deus. E foi o que ele fez. Deixou de ser perseguidor do povo de Deus e passou a ser pregador do evangelho, da fé, da graça e da misericórdia para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, há esperança, né? Há esperança. Porventura, alguém que esteja nos ouvindo, que rejeita a palavra de Deus, mas que está ouvindo, para às vezes até para encontrar alguma falha, algum erro, alguma coisa para poder atacar, mas nós encontramos, irmãos, o perdão para essas pessoas também. E aqui, o dragão, que tem toda essa força, que tem toda essa estrutura, que tem todo esse poder, toda essa autoridade, o que ele faz? Ele se detém em frente da mulher, ou seja, em frente de Israel, que está para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa é a expectativa que o dragão tinha, de não permitir o nascimento do menino. Ou seja, quando o menino ia nascer, isso aí era um segredo, né? Um segredo de Deus. Óbvio que tinha todas as profecias que se alinhavam para aquele momento, né? Como o próprio Paulo diz lá em Filipenses 4:4, que na plenitude do tempo o Senhor Jesus Cristo veio, aliás, Gálatas 4:4,
só conferindo aqui o versículo que eu acabei de citar, para não incorrer num erro, mas citando já o versículo, diz aqui, é Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqui, nós observamos que existia um momento adequado dentro do arquivo profético, mas que o próprio inimigo, ele intentava para que o Messias não chegasse ao mundo. E nós podemos ver, até através da história, algumas figuras de Messias, como o próprio Moisés, o próprio José, e outras figuras também, como o próprio Davi, mas ainda assim eram apenas figura do próprio Filho de Deus que viria ao mundo e seria o Cordeiro de Deus, como disse João, que tiraria o pecado do mundo. Então, irmãos, o diabo, ele tem esses propósitos de poder, então, perseguir o povo de Deus. Seja ele Israel, seja ele a igreja, perseguir mesmo o povo de Deus, maltratar mesmo o povo de Deus, fazer o povo de Deus sentir a força da sua fúria. E tudo que ele pôde fazer para que o menino não nascesse, ele fez. Inclusive, ali no versículo 4, que nós acabamos de ler, que ele queria devorar o menino quando nascesse. Se você for lá em Mateus, no capítulo 2, ali o Herodes, que era o rei da época, né, o Herodes o Grande, na época do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né, quando os reis que vieram do Oriente para adorar o Senhor que havia nascido, informaram que queriam fazer isso, viemos para adorar o menino que acabara de nascer, o rei que acabara de nascer. Então Herodes procurou se informar acerca dessa situação, até da profecia, onde o menino nasceria, e disseram, olha, em Belém ele nasceria, assim disseram os escribas. E ali os reis do Oriente, eles se dirigiram até Belém, e a orientação de Herodes era que eles avisassem quando encontrasse o menino, para que depois ele fosse adorar o menino. Na verdade, Herodes queria informações para aniquilar, matar o menino. E ali nós vemos o quê? A figura de Herodes. Nós vemos o quê? A figura de um homem, a figura de um rei, que se sente ameaçado por conta do possível nascimento de um outro rei, que já era esperado pelas profecias de Israel. Porque Herodes não era judeu, mas ele tinha um reino imposto entre os judeus. E ali ele reinava, e reinava por regiões. O que aconteceu depois é que ele até dividiu essas regiões por seus filhos. Mas, irmãos, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, quem estava por trás de Herodes? Essa que é a pergunta. E muitas vezes nós não observamos que existem as forças espirituais do mal, as potestades agindo e usando pessoas para imprimir a sua vontade. Nisso nós compreendemos que, como Deus tem os seus servos, Satanás também tem os seus servos. E como Deus quer usar pessoas, Satanás também usa pessoas. E nós temos que ver de que lado nós estamos, a quem nós servimos, a quem nós estamos realizando, de quem nós estamos realizando a vontade. Temos que fazer essas observações. E como nós saberemos de qual lado nós estamos? É simples. Nós temos um livro sagrado que determina de qual lado nós estamos. É só nós identificarmos que vontade nós executamos. Se é de Deus, estamos do lado dele. Se não é, estamos do lado de Satanás. Então, irmãos, como eu já disse ontem e repito, né? Teve um dia que todos nós estávamos só de um lado, porque todos nós nascemos em pecado e nós fomos gerados na iniquidade. Mas nós tivemos a oportunidade de sair do lado das trevas, de sair do lado de Satanás, pelo chamamento do Evangelho. Por essa trombeta que foi soada e nós ouvimos e nós atendemos ao seu chamado. E compreendemos que o Filho de Deus já veio ao mundo e já se sacrificou e está oferecendo o perdão. E quem quiser fazer parte do seu reino, ele também está conclamando para que façam parte. Então, irmãos, naquela ocasião, o Herodes, ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Na expectativa que matasse também, quando fizesse essa execução, o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que antes da ordem, o próprio Deus em sonho revela ao José
para que ele então pudesse ir para o Egito, para que então ele fosse protegido dessa mortandade. Inclusive, os presentes dos reis trazidos para o menino foi quem deram suporte para essa fuga e a manutenção dele até a morte de Herodes, para que então voltasse e se estabelecesse em Nazaré. Por isso chamado Jesus o Nazareno. Mas, irmãos, quem estava por trás de tudo isso, de toda essa artimanha, de toda a intenção de que o Filho de Deus não pudesse então subsistir nesse mundo, era do maligno. Mas por que nós sabemos disso? Porque a palavra de Deus, ela por revelação, ela nos mostra aquilo que nós não víamos antes. E isso é importante para a igreja, conhecer, entender como a história se desenvolveu e o que estava por trás da história. E aqui, irmãos, nós podemos observar que a força do dragão, inclusive a própria igreja que estava sendo perseguida, Pedro escreve para a igreja perseguida, o Judas escreve para a igreja perseguida, o próprio João escreve ali para a igreja perseguida. Esses irmãos que estavam escrevendo, olha, irmãos, vale a pena crer no Senhor Jesus Cristo, vale a pena sofrer pelo Senhor Jesus Cristo, vale a pena ser perseguido pelo Senhor Jesus Cristo, vale a pena perder todos os bens por causa do Senhor Jesus Cristo, vale a pena perder a família por causa do Senhor Jesus Cristo, vale a pena perder a própria vida pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse era o lema de todos aqueles que viviam nessa época. Então esse Apocalipse mostra para eles que o sofrimento deles era grande, mas ainda haveria uma tribulação que era muito superior à tribulação que eles estavam passando, chamada de grande tribulação, e que não sobreviveria exatamente sobre a igreja, mas que viria após o arrebatamento no período da grande tribulação, que seriam 7 anos. Especialmente na segunda etapa da grande tribulação. Especialmente na segunda etapa, nos últimos 3 anos e meio. Então, no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ou seja, a mulher nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o Egito, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então, irmãos, aqui é bem interessante que dentro do contexto histórico e dentro do contexto futuro ainda, que dá uma história porque ainda não aconteceu, então nós temos que observar esses detalhes bem importantes. O Senhor Jesus Cristo veio e ele já foi. E ele está agora assentado à destra do trono do Deus Todo-Poderoso. Nós temos essa informação e nós sabemos já por revelação que ele está ali diante do trono e que ele está manifestando agora através da abertura dos selos, através das informações dessas trombetas, através depois das taças e tudo mais que virá ainda de flagelo sobre esse mundo, sobre essa terra, sobre os homens. Nós temos visto que o Senhor Jesus Cristo, ele está agora lá na glória, lá no céu. Então a Bíblia diz que ele nasceu, o Senhor Jesus Cristo veio. A história não nega isso, porque nós temos a história dividida em 2 momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, a própria história reconhece a vinda do Senhor Jesus Cristo. A própria história é dividida através do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e marcou para todo mundo. E ninguém pode negar esse fato. E se alguém tentar negar esse fato, vai ter que negar um fato histórico que é consolidado por tudo e por todos. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio. Ele veio. E nós temos não só a consolidação do testemunho das Escrituras pelas profecias e também pelos evangelhos e pelas demais cartas de Paulo e as demais cartas e o Apocalipse, como nós temos também pelo livro histórico de Atos e outros livros históricos extra-bíblicos que confirmam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos traz tamanha confiança que ele veio e que ele já fez
tudo quanto era determinado para ele em relação à nossa redenção, ao pagamento do pecado para o resgate da sua igreja. Por isso, irmãos, nós nos tranquilizamos, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele, durante esse roteiro da história, ele mostra as dificuldades, ele mostra as dores, ele mostra a perseguição, ele mostra as provas, mas ele mostra principalmente a vitória. Porque o que nos importa é o fim. É o fim. E o fim já é um fim vitorioso, né? Recentemente tem apresentado aí nos domingos, né, jogos que já passaram. Jogos que nós já sabemos o resultado. Copa do Mundo de 94, Copa do Mundo de 2002, aquela Copa, Supercopa lá, aquela Copa que é antes que eu esqueci agora o nome dessa Copa, que todas as nações, algumas nações antes da Copa do Mundo. Então, todos esses resultados nós já sabemos, né? O fato de nós já sabermos esses resultados já nos tranquiliza em relação àquilo que está acontecendo. Por quê? Porque já sabe. Então, a igreja, ela já tem o resultado do futuro. Então, a igreja, tendo o resultado do futuro, ela pode assistir tranquila o roteiro da história acontecendo, mesmo diante dos sofrimentos que teremos durante o jogo. E esse jogo da vida, que será turbulento, etc e tal, mas conquanto temos garantida a vitória. Copa das Confederações, lembrei agora o nome, né? O nome que diz lá desse torneio. Pois bem, irmãos, então o Senhor Jesus Cristo está no trono, como diz aqui o final do versículo 5, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono, né? Aí no verso 6, a mulher, porém, fugiu para o Egito, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Nós sabemos que no tempo de fome que ocorrera, no tempo de Jacó, quando o seu filho José foi o governador no Egito, que Deus providenciou todo um meio de José chegar até a ser governador, isso daria até uma pregação, né, por conta da situação em que Deus ele providenciou todo o recurso, embora tenha sido uma forma dolorida e dolorosa para o José, mas tudo isso Deus estava encaminhando para que ele chegasse a ser o segundo depois de Faraó, para salvar o seu próprio povo, a sua família, seu pai e os demais da família. E naquela ocasião, quando precisou de um suporte, quando precisou de um recurso para a sobrevivência, Israel sai de Canaã e vai para o Egito. Ou seja, Israel para não morrer, Israel para não ser exterminado pela fome, socorreu-se no Egito. Nós sabemos também que no tempo de José, marido de Maria, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, eles também foram socorridos no Egito, porque foi a orientação que Deus deu para o José ir para o Egito e ficar lá até que os inimigos pudessem então morrerem. E assim aconteceu. E agora essa orientação também tem dito que será para o Egito que ela vai se refugiar, a mulher, que seria Israel, enquanto haverá uma grande investida contra o povo, especialmente ali na Cidade Santa, Jerusalém, por conta do domínio que terão, do desejo do domínio que terão sobre a Cidade Santa. Então haverá uma perseguição implacável da parte do dragão. Por meio de quem? Por meio das nações. As nações se reunirão, as nações intentarão contra Israel, as nações se reunirão para que Israel seja exterminado. Irmãos, é impressionante, né? Se Israel não tivesse o apoio que tem dos Estados Unidos, né, especialmente dos Estados Unidos, Inglaterra, né, que ainda são povos que creem em Deus, que respeitam a palavra de Deus, que confessam o seu nome, o que seria de Israel? Né? Mas nós sabemos que, da mesma forma que o diabo, ele tem os seus agentes, as suas nações, Deus também, ele tem as suas nações, os seus agentes. Inclusive o nosso povo, o Brasil, hoje, em muito se voltou para Israel, ao ponto de poder ter esse vínculo muito forte, que talvez nunca teve na sua história, esse vínculo tão forte ao ponto do primeiro-ministro estar na presença ali da nomeação do nosso presidente. Então, irmãos,
tudo isso, inclusive a palavra de Deus, ela nos orienta que Deus abençoa aqueles que amam a Israel e aqueles que desejam paz para Israel. Deus abençoa essas pessoas. Por isso nós devemos ter em bom tom essa nação, por isso nós devemos orar por essa nação, por isso nós devemos zelar pelo bem-estar dessa nação, porque ali está a bênção do nosso Deus. Né? Tanto é que Deus chama do seu povo, né? A cidade de Jerusalém, a cidade santa. Embora o pecado tenha tirado essa forma de Deus visualizá-la, e infelizmente o pecado deturpa tudo aquilo que Deus, dentro do seu propósito, estabelece, né? Como Deus tem feito o homem, como Deus tem feito a mulher, como Deus tem constituído a família, como Deus tem imprimido a sua vontade. E a descaracterização dessa situação, ela não é o propósito estabelecido por Deus. Mas Deus tem feito com que os seus servos lutem pelos princípios que Ele estabeleceu na sua palavra, para que eles se mantenham vivos. Porque é assim que funciona todos aqueles que conhecem a Deus e que amam a sua palavra e que vivem os seus princípios e que a pregam para que pessoas que ainda estão do lado de lá, como nós estávamos, possam vir também para o lado de cá e servir ao Senhor nosso Deus. Sim, arrependido dos seus pecados, mas totalmente abraçadas pelo Senhor e constituídas como seus filhos para viverem dentro da sua família e expressarem gratidão ao servi-lo e ao adorá-lo. Então, a mulher, ela vai se refugiar aqui para o deserto, né? E esse deserto, onde será esse deserto? Numa vez, no tempo de Jacó, foram para o Egito. Num outro momento, foram também para o Egito, no tempo de José. E agora, vão para o Egito de novo? Né? Alguns comentaristas dizem que ela irá para o leste, né? Que Israel vai se refugiar para o leste, né? Para o outro lado do Jordão. Ali seria o refúgio, porque alguns observam que ali não há um ataque nessas nações próximas a Israel, nesse território próximo a Israel. Né? Então, nesse sentido, Israel iria se refugiar para essas bandas, né? Para o leste do seu território. Então, ele iria ficar lá por 1.260 dias, ou seja, por um período de 3 anos e meio. Por um período de 3 anos e meio. Observe que quando nós falávamos das duas testemunhas, nós falávamos pelo mesmo período. E essas testemunhas, se não fosse o poder que Deus dotasse elas para protegê-las, elas não conseguiriam contra o dragão. Que na ocasião que nós estudamos, ali se revela como besta. Né? Ali se revela como besta. A besta então prevaleceu. E a besta então os matou. Né? Ali. Mas eles ficaram esses 1.260 dias, esses 3 anos e meio, ali firmes e fortes, lutando e ao mesmo tempo pregando a palavra de Deus, também se defendendo, porque eles tinham autoridade. Ali nós podemos até ver alguns quadros passados, como Moisés, como Elias, como eles se manifestaram com poder através da tutela do poder de Deus. E assim também essas duas testemunhas farão com êxito a execução do projeto de Deus aqui na terra, ao falar da sua palavra, ao falar do Cordeiro, para que a graça e a misericórdia de Deus ainda seja motivo para a salvação de muitas almas que queiram vir para Deus e queiram ser seus adoradores. E isso tudo para a igreja entender, irmãos, que o que ela passa hoje não se compara ao que é de passar no futuro. Então, por isso, igreja, tome alento, por isso, igreja, seja confortada. Por mais que nós estejamos passando por um momento difícil, que está parecendo esse momento de guerra, um momento que nós estamos sendo atacados, mas não estamos vendo de onde, nem por quem, mas nós sabemos que existe hoje uma ameaça iminente à nossa saúde, muitos têm sido atacados, muitos têm sido mortos, mas Deus também tem mostrado que muitos serão salvos. Muitos serão salvos. E nós devemos compreender, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, irmãos, eu queria continuar em relação a esse capítulo, mas eu vejo aqui o horário, né, já avançado, e eu não queria desgastar muito os irmãos. Então, amanhã a gente continua no capítulo 12, versículo 7.
muito importante. Embora essa perseguição de Israel, a Israel, ela vá ainda do versículo 13 até o final do capítulo 12. Mas por conta do tempo, eu não quero desgastar e enfadar os irmãos, e também por nós estarmos todos os dias reunidos no mesmo horário, às 19 horas, cultuando o nosso Deus e também estudando a sua palavra, então nós podemos então continuar amanhã. Mas deixando claro para os irmãos que Israel vai receber todo o suporte da parte de Deus, como aquelas duas testemunhas receberam, e nós sabemos que Deus não desampara o seu povo. Não desampara o seu povo. Em momento algum Deus desampara o seu povo. Eu quero ler para os irmãos agora Hebreus capítulo 13, para concluir essa mensagem. Como os irmãos podem ver que o povo de Deus, ele sempre é amparado, em momento algum ele deixará de ser amparado pelo nosso Deus. Olha o que ele diz aqui em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo 1. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados por causa de Cristo, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos. Por quê? Porque eles sofriam maus tratos por causa de Cristo, por causa da sua fé. Então, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Termina então o versículo 6 com essa pergunta, né? O versículo 5 diz, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A nossa luta, irmãos, nós sabemos, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Entendamos bastante isso, irmãos. Entendamos bastante isso. Nossa luta é contra o poder das trevas. Nossa luta é contra o poder do mal. Então nós temos que aprender a saber a resistir pelo poder de Deus. E nós temos que aprender como é que Deus, Ele se comunica conosco, se relaciona conosco e como Ele imprime a sua vontade e o seu poder através das nossas vidas. Porque nós sabemos que a maior arma que nós temos hoje chama-se Palavra de Deus, chama-se o Evangelho da Salvação. Ele é o poder de Deus que se manifesta através das nossas vidas. E por isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuaremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós testemunharemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continuaremos a levar o Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê, para fazer parte hoje da sua igreja e poder estar com ele na glória eterna. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui estudando a Tua Palavra e poder conhecer a história, conhecer o tempo, conhecer as Tuas ações, compreender também as ações do inimigo, como ele age, como o Senhor age. E nós sabemos, ó Deus, que apesar de tudo que vem a acontecer, nós já sabemos o resultado do jogo. Nós já sabemos o resultado do jogo porque nós já o assistimos. Nós já sabemos qual é o placar e nós sabemos que nós seremos vitoriosos. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o Senhor é quem nos dá a vitória. E por meio do Senhor nós venceremos com sobra. Apesar de muitos cristãos morrerem, apesar de muitos passarem por tribulação sem medida, nós sabemos, ó Deus, que o fim será a eternidade na glória. É o que nós temos na esperança, é o que nós temos na fé, é o que nós temos no amor firmado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, ó Deus, traz alento a cada irmão, a cada irmã, que mesmo diante da morte,
jamais venham negar o nome do nosso soberano e Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, dar um testemunho vigoroso, que crê no Deus Todo-Poderoso, como eu hoje pude ouvir pela boca do pastor Marcilo, dizendo que mantém uma postura de fé, de confiança, porque conhece o seu Deus, o Deus que não o desampara e que sabe o que é melhor para ele e para a sua família. E nós glorificamos a Deus por esse testemunho, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem recebido a honra, a glória e o louvor por meio daqueles que confessaram o nome de teu Filho, nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque nós sabemos que diante de toda essa invertida do inimigo contra Israel, contra a tua igreja, ainda assim o Senhor não permitirá que seremos exterminados. Não permitirá, ainda que passemos por aflições, o Senhor garantirá com que nós permanecemos até o fim e seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso traz confiança, firmeza, força, consolo, paz, esperança ao coração de cada irmão, de cada irmã. E aqueles que porventura ouviram o Evangelho e ainda não te têm como Senhor e Salvador, possam também vir a fazer parte da tua família, nascendo de novo, crendo no Evangelho, confessando o Senhor Jesus Cristo como Salvador, arrependido dos seus pecados, pois o Senhor receberá cada um que virá arrependido. Muito obrigado a Deus, nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso, nos prepara para esse novo dia e dar a cada um de nós, ó Pai, a alegria em Cristo, porque nós sabemos que é fruto do Teu Espírito, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.